Para explicarmos a Primeira Guerra temos que falar sobre o contexto desse estopim. Na época imperialista, a África foi repartida, dividida entre as nações europeias. A mais beneficiada foi a Inglaterra. Como a Alemanha e a Itália tiveram sua unificação tardia em relação aos outros países, seus territórios de dominação e exploração eram bem menores e a Alemanha não aceitava isso. Dessa forma, ela queria conquistar mais territórios. Para isso, foi investindo em armamentos. A Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália se uniram e formaram a Tríplice Aliança, enquanto Inglaterra, Rússia e França compunham a Tríplice Entente. Isso ficou conhecido como paz armada, pois quanto mais elas se uniam, maior seria a chance de ocorrer uma guerra. Durante o período de 1914 e 1918, houveram as questões balcânicas e marroquina. A balcânica era a Rússia contra a Áustria, ou seja, pan-eslavismo contra pan-germanismo. Já a marroquina foi porque a França queria conquistar Marrocos e ela teve apoio da Inglaterra que ficou dominando o Egito. Porém, a Alemanha tinha grande interesse no Marrocos, o que gerou desacordos entre França e Alemanha. A Itália era um país neutro, porém ela não queria apoiar o Império Austro-Húngaro, pois ela queria as terras ridentes do norte que pertencia ao Império Austro-Húngaro. Em 1914 o herdeiro, Francisco Ferdinando, do trono austríaco foi até a Bósnia a anunciar a criação da monarquia sem a Bósnia querer. No meio da passeata, ele e sua mulher levaram um tiro de um jovem sérvio. Como a Bósnia não quis investigar o assassinato, o Império Austro-Húngaro declara guerra contra a Sérvia, que era aliada da Rússia, que entrou na guerra para auxiliar a Sérvia. Dessa forma, a política das alianças foi acionada, cada país auxiliando o aliado. Dessa forma, ela se tornou mundial. Foi muito grande a mobilização econômica. Aviões, gás venenoso, submarinos, canhões, foram utilizados. A Rússia começou a enfrentar uma guerra civil e teve que deixar a guerra. Os Estados Unidos entram na guerra do lado da Tríplice Entente, após durante toda a guerra vender muito armamento bélico e lucrar muito com isso. Já a Itália é motivada a mudar de lado em troca de territórios. Ela mudou para a Tríplice Entente, que saiu vitoriosa, porém não pagou as terras prometidas à Itália. No fim da guerra, foram feitos os 14 pontos de Wilson, que era presidente dos Estados Unidos. Esses pontos eram para declarar uma paz sem vencedores. Porém, os países que lutaram na guerra culparam a Alemanha pelos conflitos. Dessa forma, eles organizaram o Tratado de Versalhes, que era uma extensão dos 14 pontos de Wilson. Esse tratado pregava uma desmilitarização das fronteiras alemãs, redução do exército alemão. A Alemanha deveria pagar indenização aos outros países, ou seja, ela foi humilhada e com isso surgiu um sentimento de vingança por parte dela e da Itália, o que acabou gerando a Segunda Guerra. No final, o Império Austro-Húngaro foi desmembrado. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha havia assinado o Tratado de Versalhes, no qual dizia que não deveria atacar nenhuma nação. Porém, em 1939 a Alemanha atacará a Polônia e assim muitos países declararam guerra contra ela. Durante este período o nazismo havia surgido na Alemanha. Hitler era o líder de governo do país, ele poderia fazer o que bem quisesse na nação. O motivo da Primeira Guerra Mundial foi que a Alemanha invadira território francês, porque naquela época quem tinha mais território mantinha mais poder no país. E na Segunda não foi diferente. Um ano após muitos países ter declarado guerra contra a Alemanha, ela invadira a França e talvez até por isso o presidente Franklin Roosevelt declarou guerra contra o eixo de Hitler. Como a Alemanha achou que se apoderou no poder, foram atacar a União Soviética, que hoje chamamos de Rússia. Então surgiu a Batalha de Stalingrado, que durou menos de um ano, 1942 a 1943. Foi um período de inverno para eles e por isso que muitos soldados morreram de hipotermia. Se Hitler soubesse o mínimo da história de Napoleão, não teria feito essa burrada. Durante esta batalha que acontecia lá entre as duas maiores forças da guerra, os americanos não conseguiam avançar na Itália fascista de Benito Mussolini. Então sabotou uma embarcação brasileira de café que estava indo para a Europa e eles disseram que foram os alemães.
Então Getúlio Vargas declara guerra contra o Eixo, porém o Brasil só entrará em prática em 1944, porque durante esses 2 anos preparatórios dos soldados receberam influência da navícia fuzileiros navais norte-americanos, e assim com treinamento a famosa FEB irá para a Itália. Em 1944 também foi o ano do dia D, onde Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, países invadiram a costa da Normandia. Foram 5 ilhas que tiveram que ser conquistadas: Juno, Omaha, Sword, Utah e Gold. Em 2 meses de batalha veio o término dela. Os aliados libertaram a França da Alemanha nazista. O exército alemão já estava muito enfraquecido, porém lá na Ásia tinha o Japão que não queria se render de forma alguma, e Estados Unidos antes de entrar neste conflito já estava fazendo algumas bombas e no ano de 1945 no dia 6 de agosto lançará a bomba Little Boy em Hiroshima e já em 9 de agosto a Feichiane caiu em Nagasaki. O número de mortes dessas 2 bombas chegou a 166 mil mortes, e com isso o Japão foi obrigado a se render. E a Alemanha só veio a se render quando a União Soviética invadir o país no mesmo ano. Então Hitler fugirá para seu bunker enquanto seus companheiros foram aos julgamentos de Nuremberg. Com o término dessa guerrilha que quase durou 6 anos, veio o fim também dos campos de concentrações.